Há algum tempo eu publiquei aqui no canal um vídeo falando sobre a demora nos processos de nacionalidade portuguesa. Esse vídeo teve milhares de visualizações e eu recebi muitas mensagens de pessoas que estão esperando há anos por uma decisão, pessoas dizendo: Fábio, o meu processo está parado há 2 anos. O meu está parado há 3 anos. O meu não tem nenhuma movimentação há muito tempo. E uma das perguntas que eu mais recebi foi: eu sou obrigado a continuar esperando? Existe algum prazo para Portugal decidir o meu processo? E será que eu posso entrar na justiça por conta dessa demora? Por isso, eu decidi gravar esse novo vídeo para explicar quando a demora de um processo de nacionalidade pode se tornar um problema real. Quando pode existir fundamento para uma atuação jurídica. E o que realmente acontece quando uma pessoa decide recorrer à justiça por causa dessa demora. Mas eu já quero deixar uma coisa muito clara. Entrar na justiça não significa que um juiz vai simplesmente conceder a sua nacionalidade portuguesa. Essa é uma diferença muito importante. Eu sou o Fábio Martins, eu sou advogado com atuação no Brasil e Portugal e em Espanha, e aqui no canal eu falo sobre imigração, nacionalidade e mobilidade internacional. Vamos começar. Nos últimos anos, Portugal recebeu um número muito elevado de pedidos de nacionalidade. São pedidos de filhos de portugueses, netos de portugueses, pessoas casadas com cidadãos portugueses e também pessoas que pediram a nacionalidade pelo tempo de residência em Portugal. Esse grande número de pedidos contribuiu para uma enorme demora na tramitação dos processos. O problema é que, para quem está esperando, pouco importa saber se existem milhares de outros processos. A pessoa apresentou os documentos, pagou a taxa, cumpriu todos os requisitos e, muitas vezes, espera durante anos sem saber quando terá uma decisão. E é justamente aqui que surge a principal pergunta: até quando a administração pública pode deixar um processo esperando? É aqui que precisamos ter muito cuidado com respostas simplistas, porque não existe uma regra dizendo: passaram 2 anos, você automaticamente pode entrar na justiça. Também não existe uma regra dizendo: passaram 3 anos, você automaticamente ganha uma ação judicial. Não funciona dessa forma. Cada processo precisa ser analisado individualmente. É necessário verificar quando o pedido foi apresentado, qual é o fundamento do pedido de nacionalidade e em que fase o processo se encontra atualmente, qual foi a última movimentação e se existe alguma pendência ou diligência necessária nesse processo. Mas existe uma questão muito importante. A administração pública, ela não pode simplesmente deixar um cidadão esperando indefinidamente por uma decisão. E dependendo das circunstâncias e do tempo de espera, essa demora pode justificar uma atuação jurídica. Imagine, por exemplo, uma pessoa que apresentou um pedido de nacionalidade portuguesa, passou 1 ano, depois 2 anos e depois 3 anos. E o processo praticamente não avançou. Ou imagine uma pessoa que apresentou toda a documentação solicitada, respondeu às exigências e mesmo assim continua esperando indefinidamente por uma decisão. É nesse momento que precisamos analisar juridicamente o que está acontecendo, mas eu quero deixar uma coisa muito clara. O simples fato do seu processo estar demorando não significa automaticamente que você deve entrar na justiça. Antes de qualquer medida judicial, é necessário analisar o histórico completo do processo.
Em alguns casos, pode existir uma diligência pendente, podendo existir uma consulta a outra entidade. Pode existir um problema documental ou pode existir efetivamente uma demora excessiva sem uma justificação adequada. Por isso, a análise jurídica deve acontecer antes da decisão de iniciar uma ação judicial. E agora chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. O que realmente acontece quando você decide entrar na justiça? Muitas pessoas acreditam que entrar com uma ação significa pedir ao juiz: Excelência, conceda minha nacionalidade portuguesa. Mas não é exatamente isso que acontece. Quando falamos de uma ação relacionada à demora do processo, o objetivo é reagir à inércia da administração. Ou seja, você não está necessariamente pedindo ao juiz para conceder a nacionalidade. Você está recorrendo ao Poder Judiciário para reagir à demora na análise de um processo que permanece sem decisão. E existe uma diferença enorme entre essas duas situações. Uma coisa é pedir ao tribunal para reconhecer diretamente um direito. Outra coisa é utilizar dos mecanismos jurídicos existentes para obrigar a administração a atuar e decidir. É muito importante entender essa diferença, principalmente porque existem promessas na internet que podem criar falsas expectativas e ninguém pode garantir que uma ação judicial resultará na concessão da nacionalidade. O que precisa ser analisado é se existem fundamentos jurídicos para questionar aquela demora. Então, chegamos à pergunta que provavelmente trouxe você até esse vídeo. Fábio, vale a pena entrar na justiça? A resposta correta é: depende da situação do seu processo. Eu sei que muitas pessoas não gostam quando um advogado responde depende. Mas seria irresponsável dizer que todas as pessoas que estão esperando há 2, 3, 4 anos devem iniciar imediatamente uma ação judicial. Antes de tomar essa decisão, existem várias questões que precisam ser analisadas. Primeiro, há quanto tempo o processo está parado? Qual é o tipo de pedido de nacionalidade? Em qual conservatória o processo está tramitando? Qual foi a última movimentação desse processo? Existe alguma exigência pendente? O requerente respondeu corretamente às notificações? Existe alguma situação específica que possa justificar uma atuação jurídica? Somente depois dessa análise é possível determinar qual é a estratégia mais adequada para aquele caso. Algumas vezes não é necessário nem recorrer à justiça, mas a algo extrajudicial. E eu quero aproveitar para fazer um alerta importante. Tenha muito cuidado com promessas de que existe uma ação judicial que vai acelerar automaticamente qualquer processo de nacionalidade. Não existe solução mágica. Não existe garantia de resultado e não existe uma estratégia jurídica que possa ser aplicada exatamente da mesma forma a milhares de processos diferentes. O que existe é uma análise documental, análise jurídica e definição da estratégia adequada para cada situação. Então, se o seu processo de nacionalidade portuguesa está parado há anos, e você não sabe se deve simplesmente continuar esperando ou se já existe alguma medida jurídica possível, o primeiro passo é analisar o processo. É necessário verificar o histórico processual, as movimentações, a documentação apresentada e a situação atual do pedido. A partir dessa análise, é possível avaliar se existe fundamento para alguma atuação jurídica. Se você está nessa situação e deseja uma análise profissional do seu caso, as informações de contato do escritório estão na descrição desse vídeo. E agora eu quero saber uma coisa de você.
Há quanto tempo o seu processo de nacionalidade portuguesa está parado? Deixe aqui para mim nos comentários o ano em que você apresentou o seu pedido de conservatória em qual fase o seu processo se encontra. Eu vou acompanhar os comentários todos e essas informações também vão me ajudar a preparar os próximos vídeos aqui do canal para vocês. E se esse conteúdo foi útil, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja esperando há anos por uma decisão. Desbrave Europa, imigração sem romantismo. Acompanhe os nossos próximos vídeos.